Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um vídeo. Espero que todos estejam bem em casa, dentro das possibilidades, obviamente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre uma autora, a primeira autora que a gente vai debater aqui. Ela é lá do Rio Grande do Sul, ela tem 87 anos e é a Lígia Bojunga, né? Então, uma escritora brasileira importantíssima ainda na nossa literatura. Ela tem uma produção muito mais voltada à infância, à literatura infanto-juvenil, também para os adolescentes. E a gente vai falar de um livro de contos dela, na verdade não do livro todo, mas de um conto em específico, que é o conto Tchau, que dá título ao livro dela. E basicamente é um texto que se divide em 6 pontos, né? Vou ler para vocês quais são os títulos de cada ponto. O primeiro é o buquê, o segundo é na beira do mar, o terceiro é no sofá da sala, 4 é na mesa do botequim, 5 a mala, e o sexto, o pai volta à tarde e encontra um bilhete no travesseiro. De forma breve, então, sobre o que trata o texto. Enfim, vai falar sobre, de certa forma, separação, né? E aí a história conta o seguinte: são 5 personagens, né? Uma família e um personagem oculto que não aparece no texto, mas que tem uma influência enorme sobre todos os acontecimentos. Então nós estamos falando da Rebeca, uma criança, não revela a idade dela. O Donatello, seu irmão, que é mais novo, o texto diz isso. A mãe, o pai, e aí tem um elemento surpresa aí, um sujeito que vem de fora, que é um homem chamado Nikos. Ele, enfim, né, ele aparece aí e modifica tudo que estava acontecendo. Então a história começa basicamente com a campainha tocando da casa. A Rebeca vai atender e ela recebe um buquê de flores muito bonito, que era para a mãe. E aí a mãe vê, fica toda encantada. Ela deixa o buquê na mesa e vai pro telefone. E aí a Rebeca pega o cartão que estava dentro e vai ver que está escrito em uma outra língua. Ela não consegue reconhecer, ela acha que é francês, mas não reconhece. Então provavelmente a Rebeca é uma criança que já sabe ler, já está alfabetizada. E aí então ela vai até a mãe e vê a mãe falando em outro idioma no telefone. E aí ela fica encantada, admirando a mãe, conversando, e nem consegue se dar conta do teor da conversa, sobre o que né, a mãe estava falando, mas ela viu a mãe apreensiva, e ela nunca achou a mãe tão bonita, né? Então, ela vê isso, a mãe desliga o telefone e convida ela para arrumar as flores num vaso. E aí isso termina a primeira parte. A segunda elas vão no mercado, elas estão voltando, e aí o texto dá a indicação de que elas moram numa região litorânea, que a mãe fala, vamos andar pela areia? E aí elas começam a andar. A Rebeca fica olhando as pegadas dela que ficaram para trás, enquanto a mãe só olha para o mar. E aí a mãe, em dado momento, pede para que elas sentem na areia. E aí a Rebeca começa a construir castelo de areia. E aí a mãe solta e conta para ela que, enfim, ela se apaixonou por outro homem e que estava perdidamente apaixonada por ele. E aí elas têm uma conversa e, enfim, né, basicamente isso, o segundo ponto do conto. O terceiro é de madrugada. A Rebeca escuta o barulho da porta do quarto da mãe, e aí ela sai para ver o que está acontecendo, e ela vê a mãe no sofá chorando. E aí ela vai até a mãe e pergunta, mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a mãe não responde, até que a porta do quarto da mãe se abre de novo e o pai sai. E aí a Rebeca se esconde e escuta toda uma discussão com os pais. O pai falando, então você vai me deixar? Então vai, mas nunca mais volta, você nunca mais vai ver seus filhos. E aí ela falando que o homem que ela gosta não queria as crianças, mas ela ia convencer. E enfim, eles têm essa discussão e a Rebeca escutando tudo escondida. O quarto ponto, na verdade, na mesa do botequim. Rebeca, ela tá voltando de algum lugar, tomando um sorvete, aí ela olha num bar e vê o pai dela, e ela vai conversar com o pai, e eles conversam. O pai já estava bêbado, ela vê vários copos na mesa, ela se pergunta se era o pai que tinha bebido tudo aquilo, e aí então eles conversam.
E aí ela promete, e aí ele tá desolado, ele fala que não sabe como criar os filhos, o irmão pequeno, tudo. E aí ela fala, não, pai, eu prometo que eu vou convencer a mãe a ficar. E aí, enfim, o ponto quinto e o sexto, eu vou deixar em aberto para que vocês leiam. Enfim, é extremamente interessante a forma como acontece. E a Lígia Bojunga, ela tem algo que acho que de um certo sentido é muito importante, que é lidar de forma adulta com, né, ou de mostrar para as crianças que coisas ruins também acontecem, também nos envolvem, também acontece conosco, né? Então é um pouco isso que está acontecendo, né? Sobre isso que a obra fala de alguma forma. Bom, dito tudo isso, abro um parênteses para explicar um conceito que vai nos ajudar a olhar para esse texto. Tem um autor chamado Michel de Certeau, e ele vai escrever lá para a década de 60, 70, enfim, se não me falha a memória, 70, seguramente é 70, e ele vai falar, ele tem um texto chamado A Invenção do Cotidiano, e ele vai discutir como é que as pessoas se apropriam das informações, das coisas que chegam até ela, né? Ele está numa discussão que era muito acalorada no momento, que era, as pessoas tinham muito, que tudo que acontecia chegava de forma passiva nas pessoas, e as pessoas assimilavam tudo aquilo e obedeciam tudo aquilo. Então é um período em que o marxismo e o estruturalismo eram duas correntes muito fortes, e eles discutiam muito essa questão de que, uma vez imposto, era tomado pelas pessoas. O Certeau, ele vai aparecer e vai dizer que não. As pessoas se apropriam de inúmeras formas, aliás, eles às vezes se apropriam em forma de defesa tudo aquilo que está acontecendo. Então ele vai chamar isso de tática. As pessoas possuem táticas frente a esses poderes maiores para se apropriar e se defender. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, de uma dona de casa, quando ela vai no mercado, o quanto de informação que ela aciona. Então ela aciona para comprar o produto, mas o produto que está dentro do preço, do valor que ela tem, um produto que atende às necessidades da família, então ela vai lembrar dos gostos da família, então ela está acionando uma série de informações só de fazer uma compra no mercado. Então, e aí ele vai discutir sobre o uso dentro da religião, como as pessoas se apropriam dos conteúdos que acontecem dentro das igrejas. Ele vai discutir, sobretudo, da mídia, como é que as pessoas se informam, se inteiram das coisas. E aí é interessante porque ele vai falar que a leitura, ela é uma operação de caça. Tá? E essa é uma informação super importante. A leitura, ela é uma... E nós lemos... A leitura não é só quando a gente vê um texto escrito, mas é uma leitura de imagens, é uma leitura do texto oral que está sendo produzido na televisão, né? É a leitura dos gestos corporais, quando a gente, enfim, né? Quando as coisas acontecem, a gente faz uma leitura de tudo aquilo que está acontecendo. E o Certeau vai dizer que isso é uma operação de caça, porque é um elemento da nossa própria sobrevivência, a forma como nós interpretamos. O Certeau, ele está em diálogo com um outro cara que acho que ele é muito importante, que ele começa a ser reaproveitado, sobretudo aqui no Brasil, mais na década de 90, nos estudos de linguística, né, de língua, que é um cara chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin, ele vai escrever na Rússia no começo do século XX, mas ele vai ser só apropriado aqui muito recentemente, né? Ainda é um autor que está sendo descoberto pelos estudos. Mas o Bakhtin, ele vai acreditar que as coisas não são chapadas, né? Não tem, porque se acreditava muito na questão de emissor, mensagem e o receptor, e isso chapado. Então era um que fala, o outro que eu escutava e ok. E não tinha essa relação de troca, essa relação de intervir no próprio texto que o emissor estava produzindo. O Mikhail Bakhtin, ele vai chamar a atenção para que as coisas são mais dialógicas. É uma relação de conversa o tempo todo, de respostas o tempo todo, né? Exemplo, como é que uma pessoa que assiste a novela responde a ela, né? O fato de assistir ou não, né? Se
popularidade da novela cai, se a qualidade da novela cai e as pessoas param de assistir, isso acende um alerta nas pessoas que produzem essas coisas. Enfim, então se atentem a essas informações aí. A gente vai voltar agora para o texto e olhar especificamente para a figura da Rebeca. Vou ler 2 trechos aqui rapidamente e a gente conversa um pouquinho mais sobre. Então diz assim, a mãe falando com ela: não sei, quer dizer, eu sei mais ou menos. Essas coisas a gente nunca sabe direito, mas eu sei que eu fui me sentindo sozinha, vazia de amor. Amor assim, de um homem. E claro que isso não tem nada a ver com o amor que eu sinto por você. E pelo Donatello, então, nem se fala. Não se fala por quê? Você gosta mais do Donatello do que de mim? Pergunta a Rebeca. E aí outro trecho. Ela ainda conversando com a mãe. Como é que ele se chama, esse cara? Nikos. Que nome esquisito. Ele é grego. Grego? Você entende o que ele fala? Não, a gente conversa em francês. Rebeca ficou olhando para o castelo desmanchando. Depois de um tempo suspirou. E ainda mais essa, com tanto homem no Brasil. Bom, o que eu queria chamar a atenção de vocês e fazer a gente pensar um pouquinho é sobre a forma como a Rebeca lê as informações ou interpreta as informações que estão chegando para ela. Acho que tem outros aspectos que a gente pode ver nesse texto, mas o que eu acho que é fundamental para nós no momento de pandemia é pensar na forma como a gente lê as informações, na forma como a gente tem interpretado, tem vivenciado as informações. Tem muita coisa chegando para nós o tempo todo, informações não só brasileiras, mas de outros, mas de outros países, não só de São Paulo, mas de outros estados. As coisas estão chegando para nós e a gente está num ponto que as informações estão chegando perto de pessoas próximas, né? Eu tenho pensado que a gente pode desligar a televisão, mas as informações estão chegando por telefone agora, chegando por WhatsApp, porque nós temos conhecidos que estão ficando doentes, pegando o Covid-19, pessoas que estão falecendo nesse processo todo. E como é que eu e você temos lido essas informações? Como é que eu e você temos interpretado essas informações? Como é que a gente tem sentido essas coisas que estão chegando até nós? Mais do que isso, como é que eu e você temos interpretado os nossos sentimentos? Porque a gente pode negligenciar, ou porque a gente pode tentar entendê-los, ou porque a gente pode simplesmente ignorar. Mas como é que eu e você estamos lendo o mundo à nossa volta? Porque a leitura desse mundo, da nossa própria condição de vida, ela é essencial para a nossa sobrevivência nesse instante, para manter a nossa sanidade, nossa serenidade. Então, eu deixo essas perguntas. Como é que nós temos lido? Então, eu falei muita coisa só para te perguntar. Como é que você está interpretando a si mesmo nessa hora? Como é que você tem se ouvido? Como é que você tem se olhado nesse instante? Valeu, gente. Até uma próxima.